Glória a Deus. Pode se sentar. Bendito seja o Senhor, né, gente? Agindo Deus, quem impedirá? Né? E é na nossa, a palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, é essa a oportunidade para o Senhor fazer e falar o que só Ele faz e que só Ele fala. Amém? Venha o teu reino. Como nós usamos essa expressão? Nas nossas canções, orando o Pai Nosso. Quantas vezes a gente diz, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas será que isso tem sido vivenciado no nosso dia a dia? No nosso cotidiano? Será que a vontade do Senhor tem prevalecido sobre a nossa vontade? Muitas vezes nós somos tentados a manipular o Senhor. Nós queremos traçar os nossos planos, fazer os nossos projetos e queremos a bênção de Deus, mas nos nossos planos, nos nossos projetos. Então a gente não pergunta nada para Deus e já vai planejando tudo. Então, Senhor, é isso aqui, o Senhor vem e abençoa, né? Mas não é bem isso que Jesus ensinou para a gente. O Senhor estava todo o tempo em dependência absoluta de Deus Pai. E é dessa mesma maneira que Ele quer que a gente viva. Independência absoluta. Foi no desejo de autossuficiência que nós nos desviamos de Deus enquanto humanidade. Quando a serpente vem estar com a mulher no jardim, ele faz uma proposta de poder para ela. Ele fala assim, mas como é que Deus falou? Que se você comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você vai morrer? Mas é claro que não vai morrer. Você vai ser como Deus. E é essa frase aí que encheu o coração da mulher. Eu vou ser como Deus. Então, se eu sou como Deus, eu não preciso depender dele. E esse projeto de poder é o projeto que continua sendo instituído hoje na alma humana e, mais do que nunca, na alma feminina. O diabo mirou na mulher, gente, porque ele sabe que quando ele atinge uma mulher, ele atinge tudo ao redor dela. Ele atinge os filhos, ele atinge os pais, ele atinge o companheiro. Porque a mulher tem um poder de influência singular dado pelo próprio Deus. Então, você é mulher, você está na mira de Satanás. Vamos para a palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 18. Se você não trouxe, não tem problema nenhum, é só você ficar atento à leitura. Lucas 18, 18, e eu vou ler usando a linguagem NVT, a nova versão transformadora. Lucas 18, 18, diz assim: certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos estes mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram disseram: então,
quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Vamos até aí. Senhor, essa é a tua palavra. E nesse início de noite, bendito, nós pedimos que o Senhor fale conosco da maneira singular que só o Senhor consegue fazer. No coração de cada uma das minhas irmãs queridas, no meu próprio coração, que a tua palavra, Senhor, liberte a nossa mente dos sofismas desse tempo que vivemos. E que o teu nome seja glorificado, e que o teu reino venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente escuta a palavra reino, o que significa reino? Estado que tem por soberano um rei, monarquia, conjunto dos súditos, governo de um rei, reinado, conjunto de seres que apresentam caracteres comuns, isso tudo está na definição do dicionário, domínio, âmbito, mas a primeira designação é estado que tem por soberano um rei. É tão interessante que nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa de cristianizar cristãos. A gente precisa de repensar em que a gente está crendo. Porque, de repente, muitas pessoas saíram de uma religião, migraram para outra religião, mas não vivem sob o reinado de Cristo. Elas estão na igreja, elas assistem aos cultos, mas isso tem pouco ou nenhum efeito sobre a vida prática dessas pessoas. Na definição do dicionário, está falando que o reino é domínio. Será que nós temos deixado o domínio de Cristo modificar nossos caminhos, nossa decisão, nossa casa? Será que nós vivemos sob o reinado de Cristo ou só falamos sobre Ele? Você usar as cores de eu posso ir para os Estados Unidos e colocar aqui, vestir uma camiseta com a bandeira dos Estados Unidos. Isso não faz de mim uma americana. Eu posso ir para os Estados Unidos e gostar das músicas e falar fluentemente o inglês. Isso não faz de mim uma americana. Da mesma forma que você frequentar uma igreja e você falar os jargões evangélicos e você frequentar os eventos evangélicos, não faz de você uma pessoa nascida de novo. E esse é o momento que a gente precisa reavaliar se a gente é só frequentador de um clube chamado evangélico, ou se a gente realmente tem vivido na nossa vida prática, de segunda a segunda-feira, uma transformação de vida que tem tudo a ver com o reino de Deus. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Recentemente eu ouvi o testemunho de um rapaz que estava indo pregar em uma igreja. Ele foi convidado para pregar em uma igreja. E no caminho daquela igreja onde ele ia pregar, eu não me lembro exatamente em qual cidade era, porque hoje nos grandes centros existem as cracolândias, né? O lugar onde os usuários de crack se reúnem, de outras drogas, se reúnem para consumir a droga. E no caminho dessa igreja tinha uma cracolândia. E ele, do hotel para a igreja, dava para ir a pé. Então ele resolveu ir a pé. Só que ele não sabia que no caminho tinha uma cracolândia. E ele passou por aquela cracolândia e ele ficou assustado com o nível de devastação daquele lugar. E falou: oh Deus, tem misericórdia. Salva esse povo. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia desse povo. E continuou andando, passou por ali, orou, pedindo misericórdia para aquele povo. E ele foi pregar. E quando ele estava no púlpito pregando, Deus falou com ele assim: você deveria ser a expressão da minha misericórdia. A minha misericórdia é a igreja sobre a terra. Nós não falamos que somos corpo de Cristo? Onde que o corpo de Cristo estaria se ele estivesse aqui
pessoalmente, em carne. É por isso que nós somos chamados, a igreja é chamada do corpo de Cristo. Porque a igreja deveria estar tocando, abraçando, acolhendo, cuidando e indo a lugares em que Cristo iria. Mas nós nos fechamos no nosso gueto gospel. E a gente gosta das músicas, a gente gosta das nossas sensações, porque é maravilhoso. Você viu esse período de louvor? Que a tua paz venha sobre todas as crianças, Pai. Que toda perturbação cesse, que a tua palavra seja ministrada em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder sobre as nossas crianças e nem sobre essa reunião. Então eu te dou uma ordem no poder e na autoridade de Jesus, que você recue. Em nome de Jesus o Cristo, que te despojou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Nós nos envolvemos com as questões da igreja. Nós gostamos da igreja até onde nos dá prazer. Então você vê esse período de louvor que nós tivemos aqui hoje. Que presença deliciosa. Quem não gosta disso? Quem não gosta de sentir o perfume de Jesus? Não é? Mas a gente sente o perfume de Jesus e se embriaga dele para depois derramar. Onde ele precisa ser sentido. Nós precisamos de levar a luz. Nós precisamos de mudar o tempero, o sabor. Por isso que Jesus falou que nós seremos sal e luz. Se eu colocar mais uma lâmpada aqui, não vai fazer diferença nenhuma, porque já tem muitas. Mas se eu acender uma lâmpada num breu, ela muda o ambiente. Por isso a gente vem na igreja, gente, para a gente se reabastecer, para a gente se fortalecer, para depois se derramar. Mas nós estamos fechados no conforto da igreja. E isso nos leva a esse jovem rico. O problema nunca é a riqueza. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O problema não é você ter dinheiro. Dinheiro é solução para muita coisa. Para fazer esse evento aqui, precisou de dinheiro. Para você comer, viver, morar, precisa de dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o coração do homem em relação ao dinheiro. O problema daquele jovem rico que queria tanto amar o Senhor e servir e obedecer ao Senhor e fazer parte do reino de Deus, não era o dinheiro que ele tinha. Porque Jesus falou, dá tudo para os pobres. Ele ia servir ao reino com o dinheiro que ele tinha. Mas ele não quis abrir mão, por quê? Porque Mamon era o Deus dele. O dinheiro era o Deus dele. Por isso que ele se entristeceu. Isso eu não consigo fazer. Eu consigo cumprir a lei, mas eu não consigo te colocar, Senhor, no trono do meu coração, porque ele já está ocupado. E a pergunta é, o que tem impedido o reino de Deus na sua vida? Porque o reino, ele flui, ele ordena, ele modifica, ele é vivo. O Senhor Jesus veio fazer reconciliação e nos tornar cidadãos do reino que Ele estava inaugurando. As boas novas do Evangelho estavam dizendo, a eternidade invadiu o temporal, o Rei eterno se tornou carne, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E enquanto aguardamos a manifestação plena do reino, nós já vivemos sob o seu reinado. Então a justiça que eu anseio, eu já pratico hoje. O amor e a perfeição que eu anseio no reinado de Jesus, eu já pratico e já vivo debaixo desse amor hoje e agora. Eu já vivo como embaixadora do reino de Deus, no meio do reino das trevas. Embaixada é o lugar que é de outra nação. No Brasil, onde tem uma embaixada americana, é território americano. Lá dentro daquele terreno, daquela quadra, daquela casa pequena, é território americano. Então, a lei brasileira não rege ali, não. O poder brasileiro não manda ali, não. É uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O que rege é o governo dos Estados Unidos. E nós somos a embaixada de Deus na terra, mesmo que a terra esteja entregue nas mãos de Satanás. Por um tempo.
porque o Senhor vem aí assentar-se no trono. Só que essa justiça que a gente almeja, ela não pode ser uma justiça escapista. Tem muito crente aí que está querendo que Jesus volte lá, vem Senhor Jesus, que isso aqui está uma bagaça. Vem Senhor Jesus para você acabar com esse negócio de ideologia de gênero. Vem Senhor Jesus que eu não aguento mais tanto pecado, tanta sem vergonhice, tanta safadeza. A gente não tem um minuto de paz. A gente não consegue sair com os meninos no parque. Que tribulação. Não devia ser assim não, gente. Porque onde a luz chega é a treva que recua. Então nós estamos com uma mentalidade errada. A mentalidade que quer que Jesus volte para acabar com a nossa dor. Não. A nossa dor não deveria existir, uma vez que nós estamos conectados a Ele, entendemos que o reino dEle é que prevalece sobre nós e que ainda que morramos, somos dEle. Mas a gente tem uma visão escapista e a gente quer fugir. Tem crente que eu já vi falando, não vou cuidar da natureza não, porque, gente, palhaçada é essa de cuidar da natureza, Jesus vai vir aí, vai acabar com isso tudo mesmo. Vai acabar não, querido. Porque não pense você que Deus vai cancelar a criação por causa do desvio do homem. Ele vai nos dar novos céus e nova terra. Ele vai restaurar todas as coisas. E as Escrituras dizem que a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Então nós deveríamos ser os primeiros zeladores da criação. Nós deveríamos ser o povo que deixa tudo limpo, tudo organizado. Por onde o povo de Deus passa, a harmonia deveria passar junto. O perfume de Jesus seria deixado junto. Mas não é isso que a gente está vivendo. Então que reino é esse? A gente fala, venha a nós o teu reino. Então que venha, que te domine, que te modifique. E que modifique tudo ao seu redor. Que tudo ao seu redor brilhe, perfume, inspire, encoraje, levante, cure. Porque esse é o reino de Deus. Mas essa mentalidade escapista, ela é tão sutil, que ela não está só no macro, onde a gente quer que Jesus volte para resolver os problemas, e para acabar com a dor. E a gente tem uma visão muito egoísta, porque a gente pensa assim, já estou salvo, minha família já está salva, volta logo Jesus, que o resto se exploda. Há uns anos atrás, eu me encontrei com o pastor Cirilo, no aeroporto, estava indo para uma ministração, e eu estava assim, muito sobrecarregada, de muitas más notícias, uma atrás da outra, pá. Eu estava levando uma bordoada atrás da outra. E eu encontrei com o pastor Cirilo, e o Gregório McNulty tinha acabado de morrer. E mais uma má notícia, o Gregório era um profeta do Senhor nessa terra. E eu falei, encontrei com o Cirilo, Gregório foi embora. Ele falou assim, foi. Cirilo, Jesus precisa voltar logo. Eu ainda estava com essa mentalidade escapista. E Cirilo falou assim, não, Helena, não pode voltar agora não. Eu olhei para o Cirilo assustado, como assim, Cirilo? Não, tem muita gente ainda que está indo para o inferno. Eu estou pedindo a Deus, espera mais um pouquinho, segura mais um pouquinho, Pai, segura mais um pouquinho. Eu tenho que pregar mais um pouco, eu tenho que falar mais um pouco, eu tenho que ir mais fundo, eu tenho que buscar mais gente. Sabe aquela mentalidade? Quem assistiu o filme aí, Até o Último Homem? Até o Último Homem, gente, vou resumir, baseado numa história real. Um soldado era adventista do 7º dia, ingressou na força de guerra dos Estados Unidos, na guerra do Vietnã, eu acho. Não me lembro se era a guerra do Vietnã. Uma guerra aí que os Estados Unidos vivem brigando com alguém, né? Estava numa guerra dessas aí, uma guerra pesada. E os amigos deles, todos estavam na guerra. Ele falou assim, não, eu tenho que ir para a guerra também. Mas ele não pegava em armas. Ele não pegava em armas. E ele foi ridicularizado. Fizeram de tudo, bateram nele. Fizeram de tudo para ele sair do exército. Ele era uma vergonha. E aí ele entrou para a Cruz Vermelha. Tipo assim, ele virou tipo um enfermeiro, um médico, dentro do exército. E aí ele se viu no meio de um conflito, no meio de uma batalha. E o inimigo estava jantando aquele pelotão dele.
Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a resgatar, e era no alto de uma montanha. Então, para você chegar à batalha, você tinha que escalar uma montanha. E ele começou a pegar os feridos, amarrar numa corda e descer. Ele sozinho salvou 36, se eu não estou enganada, 36 pessoas, baseado na história real. Ou seja, ele foi a luz, a esperança e a vida, e salvou até o último homem que deu para salvar. E ele salvou, inclusive, soldados adversários. Aquele filme ilustra o que deveria ser o cristianismo hoje, o que deveria ser o reino de Deus hoje. Eu não luto com as armas desse mundo, eu luto com armas espirituais que são poderosas em Deus, para destruir todo o principado e toda a potestade, todo o domínio dos dominadores do ar. Então eu batalho orando, eu batalho fazendo discípulo. Fazer discípulo não é dar folheto, fazer discípulo é andar junto. Andar junto de quem ninguém quer andar. É dar testemunho de Cristo, é alimentar quem está com fome, é tirar um menino do orfanato que ninguém quer adotar. É isso que é ser sal, é isso que é ser luz. Esse é o reino de Deus. Mas o mundo está olhando para a gente e está vendo um gueto de intolerantes. Pessoas que passam por uma drag queen, por um homossexual ou por um cracudo e falam: "Oh, Jesus, tem misericórdia." Nós deveríamos ser a misericórdia. Acabou o tempo, gente, da gente ficar indignado com o que está errado no mundo. O que está errado no mundo é culpa nossa. Porque se nós estivéssemos fazendo discípulos, nós não precisaríamos de estar ensinando ou batalhando contra o aborto. Se nós chegássemos para uma menina grávida, solteira, e falássemos assim: "Não aborta não, que eu vou adotar esse seu filho aí, ó. Você vai cuidar dele e eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar." Mas ninguém quer se comprometer. Jesus se comprometeu até o último fio de cabelo. Ele podia ter mandado, Deus podia ter feito um outro plano de salvação, mas Ele mandou o seu filho, que viveu 30 anos no anonimato, atuou 3 anos anunciando as boas novas do reino e pagou com o próprio sangue. Quando a justiça é para a gente acha que o preço não foi tão caro assim. Mas quando é para a justiça para o outro, eu não vou cuidar de vagabundo, não. Eu não vou cuidar de cracudo, não. A pessoa escolheu esse lugar. Ninguém escolhe a miséria. Eles são arrastados por Satanás, pelos sofismas, pelas mentiras, pelas próprias dores e angústias. A gente viu o testemunho da Glória. Quem poderia culpar essa menina se ela entrasse no crack ou na prostituição, depois de tantas dores? Atrás de cada cracudo, de cada desvio de caráter. Se você for ouvir a história dos presidiários, aí você começa a ouvir a história deles e você pensa: "Ah, entendi." E as boas novas do reino são essas, que é a esperança para todos, a vida para todos, a perdão para todos, a reconciliação para todos. Mas se por um lado Satanás avança e prospera, ceifando muitos para essa vida decadente e miserável, muitas vezes ele prospera dentro da igreja, nos amarrando a um estilo de vida totalmente individualista, egoísta, e chamando isso de reino de Deus. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Ontem eu fiz um apelo. Teve na Igreja Metodista, em Belo Horizonte, um encontro de mulheres de visão. Mulheres de visão é um braço da visão mundial, que procura identificar áreas de urgência, de resgate, de crianças que estão sendo abusadas sexualmente, fisicamente, emocionalmente. E provendo para as igrejas parcerias, treinamento, para que a igreja local se torne uma tocha acesa, segura para crianças, ajudando as famílias a cuidarem das suas crianças, a identificarem
as questões do abuso, a evitarem o abuso, dando acolhida para o potencial abusador. Gente, porque um abusador, na maioria das vezes ele foi abusado. Eu não estou aqui querendo justificar, não. Mas muita coisa poderia ser evitada se nós, como igreja, abríssemos a nossa casa durante a semana para ministrar cursos para as famílias, de alerta e disponibilizar ajuda. Eu sou vovô e eu estou sentindo atração sexual pela minha neta. Eu preciso de ajuda. Nós poderíamos evitar muitas coisas se tivéssemos ouvidoria, se tivéssemos misericórdia, psicólogos, psiquiatras disponíveis para identificar, ajudar a tratar, pessoas que são escravas da pornografia, que acabam fomentando o ambiente para o abuso. Então a gente tem que atacar em todas as frentes, não é só cuidando da criança, denunciando, tirando essa criança do ambiente de abuso, mas sobretudo ajudando a evitar o abuso. Ouvindo, curando, libertando, em nome de Jesus, cumprindo os preceitos e os fundamentos do reino. Mas a gente não quer se envolver. Aí eu fiz o apelo, falei, gente, vem. É para a gente ajudar as crianças, nós queremos disponibilizar ferramentas, cursos, gratuitamente, levar vocês à reflexão, à oração. Nós queremos fazer um grupo de oração pela infância, nós queremos ter tempos de meditação e devocionais pela infância, nós queremos treinar os líderes de crianças da igreja, nós queremos conversar com as igrejas para ver o que é possível fazer nas comunidades onde elas estão inseridas. Nós tivemos 15 pessoas. 15 pessoas. Olha quantas mega igrejas tem em Belo Horizonte. 15 pessoas. Isso é o reino? Esse é o reino de Deus? Mas Deus me deu uma palavra. Um palito de fósforo coloca fogo numa floresta. E eu estou aqui nessa tarde como um palito de fósforo. E eu quero te dizer, vamos parar de cantar, eu quero queimar por Jesus. Vamos passar a queimar mesmo? Vamos passar a abrir os nossos olhos e a viver sobre esse reino que não pensa só em si mesmo. O miserável do evangelho, da prosperidade, deixou uma mancha na igreja. Porque não é só sobre receber, gente. Não é só sobre receber. O reino de Deus não é sobre receber. O reino de Deus é sobre dar. E para a gente encerrar essa palavra, eu quero evocar a palavra de Deus, onde Ele deixa isso muito claro. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Essas são as palavras do próprio Jesus, relatadas por Mateus em seu Evangelho, no capítulo 6, do verso 31 ao verso 34. Em primeiro lugar, o reino, as demais coisas vêm como consequência. Não inverta a ordem, minha irmã. Não inverta a ordem, porque se você inverter a ordem, a primeira que vai perder é você. Nós estamos adoecendo, porque não estamos cumprindo o nosso propósito. Porque melhor é dar do que receber. Jesus deixou isso tão claro. Ele ensinou isso tantas vezes. E Ele não só ensinou de boca. Ele se cingiu de uma toalha. Ele tomou o lugar do menor. Ele se vestiu da nossa humanidade. Ele subiu o madeiro e foi crucificado. Ele nos deu o exemplo. Mas a gente está querendo viver como Lúcifer. Lúcifer já tinha tudo.
mas achou que merecia mais. Com quem a gente está parecendo? Quem é o nosso rei? Eu vou voltar a repetir, não adianta você usar as cores de um reino, ostentar a bandeira de um reino, cantar o hino, se você não é cidadão do reino. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meninas. Você tem um potencial incrível. Se cada uma de nós aqui nessa sala resolver viver o reino, o inferno está enrascado nesse barreiro. É ou não é? Então vá e viva sob esse reinado, debaixo do cetro desse rei, que deu a sua vida para que você tenha, e tenha em abundância. E a vida abundante transborda, ela nunca para em nós mesmos, ela não escolhe os nossos preferidos, ela não protege sua família, ela transborda para além da nossa casa, ela começa em casa, e vai transbordando para a vizinha, e transborda para a igreja, e transborda para o hospital, e entra na escola, e entra na favela, e ela transborda, e ela transborda, e ela transborda. Às vezes a gente não pode ir com o pé, então a gente vai com o joelho. Às vezes a gente não pode ir com os pés, mas a gente pode ir com nossa doação. Nós somos indesculpáveis, porque o Senhor nos deu todas as condições. Nós ainda vivemos num país onde o Evangelho pode ser pregado. Nós ainda vivemos num país onde não é proibido ter uma Bíblia. A Bíblia é livro proibido em mais de 20 países. Nós temos 10 versões em casa, mas nunca lemos uma toda. Quem vive sob um reino, sabe as regras do reino, sabe as leis do reino. Você chega num outro país, você pode ser preso, se você não procurar se informar minimamente o que pode e o que não pode fazer ali. Mas no Brasil você já sabe, você nasceu aqui. E no reino de Deus você já sabe, você nasceu de novo? Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós somos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor insiste em nos ensinar, em nos atrair, em tirar os tapões que Satanás e esse tempo tentam colocar nos nossos ouvidos. O Senhor está nos despertando e nós te louvamos por isso. Mas que essa palavra, Deus, ela não fique apenas nos nossos ouvidos, mas que ela caia para dentro do nosso coração. Gere em nós arrependimento, propósito, para que o Senhor faça através de cada uma dessas mulheres aqui, de mim também, o que só o Senhor pode fazer e tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Levanta as tuas atalaias neste lugar. Levanta mulheres que espalhem o perfume do Senhor por onde elas andarem. Que cada uma de nós aqui se torne como uma tocha acesa para incendiar. Chega de mornidão, Senhor. Nós não queremos ser como a igreja de Laodiceia. Não queremos ser vomitados da tua boca, mas queremos estar queimando de amor pelo Senhor na prática. O Senhor amou de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito. E nós também queremos te amar de tal maneira que estaremos dispostas a nos dar inteiramente
para que o teu nome seja exaltado e para que o teu reino venha. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua e não a nossa vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, lindezas. E não viva aquém daquilo que Deus tem para você. Não se deixe distrair. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe ele te amarrar na egolatria e te paralisar no conforto. A gente se reúne em um chá como esse, se aquenta uma outra, escuta das benesses que o Senhor tem derramado sobre nós, das bênçãos, das maravilhas, se enche, sai e transborda para o seu marido, transborda sobre os seus filhos, transborda sobre os seus vizinhos, transborda sobre os seus colegas de trabalho, transborda sobre os colegas da faculdade, transborda, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês.